Pai. Te louvamos pelos hinos, te louvamos por esse momento. Pai, nesse instante estaremos ouvindo a Tua palavra na instrumentalização do nosso irmão Jair. Usa ele, dê graça, sabedoria, abre a porta da palavra, a porta do ensino, abre a porta dos céus e fala conosco nesta noite, segundo as nossas necessidades, Pai. Esquadrinha os nossos corações, esquadrinha os nossos pensamentos e venha com uma palavra direta aos nossos corações, Pai. Tu sabes o que precisamos, Tu sabes o que necessitamos, Pai. Estamos de coração aberto para ouvir a Tua palavra, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é maravilhoso, né, meus irmãos, estarmos aqui nessa noite, sentindo esta presença gloriosa, sentindo a presença do Espírito Santo sendo latente, vibrante em nosso meio nessa noite. Eu quero ser aqui rápido nas minhas palavras, no tempo em que me foi concedido, trazer uma palavra a qual Deus tocou em meu coração, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 46, uma passagem muito conhecida, muito pregada. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, vai nos dizer o seguinte, veja o que a palavra nos diz. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Ou algumas traduções vai estar escrito: Mestre, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glórias a Deus. Eu quero dar um tema para a mensagem nessa noite. O tema da mensagem nessa noite será o dia do milagre. Amém? Quem crê que nessa noite é o dia do milagre? Eu creio que nessa noite Deus ainda pode realizar o milagre que nós tanto esperamos. Pois bem, a palavra vem nos dizer que Jesus agora, ele está saindo de Jericó. Jesus agora, depois dele sair da Pérea, Jesus vai sentido a Jerusalém e Jesus passa por Jericó. A Bíblia Sagrada vem nos dizer que uma grande multidão estava com Jesus, além dos seus apóstolos. Importante saber que quando ocorreu esse episódio, estava perto da festa da Páscoa dos judeus, a festa mais importante. E Jericó era uma cidade muito importante. Jericó era uma cidade comercial, então muitos ali passavam por Jericó. E a narrativa bíblica vem nos dizer que é no caminho de Jericó para Jerusalém, que todos os dias se assentava um homem a qual não foi revelado o nome, era conhecido apenas como Bartimeu, ou seja, o filho de Timeu. A Bíblia Sagrada vem nos dizer que todos os dias Bartimeu pegava sua capa, ia para um mesmo lugar, assentava-se, estendia sua capa e ali pedia as esmolas. Imagine comigo que naquele dia talvez Bartimeu pensou que aquele dia seria como um dia outro qualquer. Se levantaria, ia para o seu lugar, pedia esmolas no final do dia, pegaria as esmolas, compraria o alimento e voltava de novo. O que mal Bartimeu sabia que naquele dia seria o dia do milagre dele. Eu quero profetizar na tua vida que nessa noite o milagre chega na tua casa. Pois o mesmo Jesus que operou o milagre na vida de Bartimeu é o mesmo Jesus que está aqui no nosso meio nessa noite. Ele é o mesmo, ele não mudou.
Imagine Bartimeu pensando isso, que seria um dia como outro qualquer. Mas ele mal esperava que naquele dia ele teria um encontro com Jesus, o Filho do Deus vivo. A Bíblia nos diz que Jesus estava saindo de Jericó. Nós vemos que esse relato está nos 3 evangelhos sinóticos. Alguns vão dizer que Jesus estava entrando, e Marcos nos dá uma direção melhor, dizendo que ele estava saindo de Jericó. Por quê? No tempo de Jesus havia 2 Jericó, a Jericó antiga e a Jericó que foi construída por Herodes. E a Bíblia nos diz que de repente, junto ao caminho, lá está Bartimeu, assentado, pedindo esmolas. É comprovado, é científico, que todo aquele que tem uma deficiência visual, a sua audição se torna muito mais aguçada. Imagina que naquele dia, Bartimeu assentado ao caminho, de repente ele ouve um barulho de multidão, mas era um barulho diferente, não era um barulho a qual ele estava acostumado a ouvir. De repente, imagine que Bartimeu ele começa a ouvir um barulho de glória, glória, aleluia, hosana nas alturas, glórias a Deus. Bartimeu agora, ele vai querer saber o que está acontecendo naquele dia. Bartimeu, ele fica agora curioso para saber que barulho de glórias, aleluias, hosana nas alturas, era que estava acontecendo naquele dia. Imagine que Bartimeu agora percebe que alguém passa perto dele, e ele pergunta, o que está acontecendo? Que barulho é esse que estou ouvindo, esse barulho diferente? Até que alguém olha para ele e diz, é que Jesus de Nazaré está passando por aqui. Preste bem atenção nisso que eu vou falar nessa noite. Veja a expressão que usaram, é que Jesus de Nazaré está passando por aqui. Quando Bartimeu ouve que Jesus está passando por ali, Bartimeu ele foi sábio em suas palavras. Bartimeu ele foi sábio em seu clamor. Por quê? Porque Bartimeu ele não clamou dizendo, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Não. O que Bartimeu fez? Ele disse o seguinte, Jesus, filho de Davi. Qual a diferença? Se ele clamasse, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, seria Jesus, o filho de José, o carpinteiro. Porque se nós olharmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que os sacerdotes, os principais dos sacerdotes, eles disseram que aquele que professasse que Jesus era o Messias, era o Salvador, seria expulso da sinagoga. Então ninguém ousava dizer que Jesus era o Salvador, os judeus, porque eles seriam expulsos da sinagoga. Mas Bartimeu não. Bartimeu ele precisava de um milagre. Bartimeu ele precisava de um milagre urgente na vida dele. E eu creio que Bartimeu ele já tinha ouvido falar nos milagres de Jesus. Creio que Bartimeu já tinha ouvido falar que Jesus ele deixava cegos viam, leprosos eram purificados, mudos falavam. Quando Bartimeu fica sabendo que Jesus está passando por ali, imagina que ele disse, hoje é o dia do meu milagre. Nada tira o meu milagre hoje. Deixa eu dizer algo para a tua vida. Jesus está passando em nosso meio aqui nessa noite. Jesus está passando. E se você crê com a tua fé que Ele está aqui e que Ele é o galardoador, pode ter certeza que o teu dia não termina do jeito que começou. Veja bem, quando Bartimeu começa a dizer, Jesus, filho de Davi, sabe o que Bartimeu estava dizendo? Jesus, eu sei que tu és o Messias esperado. Quando ele estava dizendo, Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo, Jesus, eu sei que tu és o Salvador que nós tantos esperávamos. Por que a multidão estava repreendendo Bartimeu? Para que ele se calasse. Não era por causa dos seus gritos, mas é porque Bartimeu estava confessando que Jesus era o Filho do Deus vivo. Se ele gritasse Jesus de Nazaré, eles não estavam nem aí. Mas quando ele professou dizendo, Jesus, eu sei que tu és o Messias esperado, a Bíblia nos diz que o povo começou a repreender ele, presbítero Antônio. Deixa eu dizer algo para a tua vida nessa noite. O teu clamor incomoda. Mas sabe quem que incomoda? Incomoda é o inferno. É por isso que eu digo para a tua vida nessa noite, não fique com tua boca fechada na igreja nessa noite. Abre a tua boca e adore aquele que pode fazer infinitamente todas as coisas. Não, ei, me assédio, comandai, assai.
Nesse tempo que nos resta, abre a tua boca, adora Ele, diga para Ele o que você necessita, diga para Ele o que você veio buscar nessa noite, fala para Jesus, qual é o milagre que você tanto precisa? Eu estou sentindo, Ele está na casa nessa noite. Eu não sei se você está sentindo a mesma coisa, mas eu estou sentindo uma presença muito grande aqui nessa noite. Eu estou sentindo um calor diferente, presbítero Marcelo. Qual que é esse? É o calor do Espírito Santo que passa em nossas vidas aqui nessa noite. Sinta Ele aonde você está aqui nessa noite. Sinta Ele aí, adore Ele nessa noite, porque o teu milagre está nas mãos dEle. Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele está dizendo tem misericórdia de mim, ele está dizendo: Jesus, sei que tu és o Messias, sente a aflição que eu estou sentindo nesse momento. Jesus, o Salvador, sente a angústia que eu estou sentindo. Jesus, filho do Deus vivo, sente a dor que eu estou sentindo nessa noite. Ele está aqui pronto para te ouvir. A Bíblia nos diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir. Então nessa noite, aproveita e clame a Ele nessa noite. O que é clamar? É gritar em alta voz. Não se preocupe quem está na sua direita, à sua esquerda, na frente, a retaguarda. Adore Ele nessa noite. Chame a atenção dEle nessa noite. Ele só está esperando você dizer para Ele o que você necessita. Deus de maravilhas. A Bíblia nos diz que a multidão começou a repreender ele para se calar. Mas cada vez mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia nos diz que o clamor de Bartimeu atravessou aquela multidão e chegou até os ouvidos de Jesus. E quando o clamor chegou aos ouvidos de Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus parou. Jesus parou a sua caminhada, somente para atender o clamor de um coração necessitado. Deixa eu dizer algo: se você chegou aqui nessa noite com o teu coração quebrando, se você chegou aqui nessa noite com o teu coração quebrantado, se você chegou aqui nessa noite dizendo: Deus, eu preciso de um milagre, a hora é essa. A hora é essa, porque a Bíblia nos diz, Jesus dizendo: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Então eu creio que Ele já está aqui conosco nessa noite, e eu creio com certeza, com a minha fé, que milagres já estão acontecendo em nosso meio aqui nessa noite. Você crê que milagres já estão acontecendo? Então dá mais um glória a Deus nessa noite. Eita, Jesus maravilhoso, Jesus tremendo e poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ouça o clamor da igreja nessa noite, ouça o clamor dos teus filhos que estão aqui nessa noite precisando de um milagre. Deus, atende-nos nessa noite, ó Pai, responda-nos nessa noite, Senhor, e começa a tocar nas feridas nessa noite, meu Pai. Ele está tocando nessa noite. Jesus está tocando nessa noite. Eu creio que você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Você pode ter chegado aqui se arrastando nessa noite, dizendo: Jesus, eu não consigo mais, Jesus. Eu creio que nessa noite Ele está colocando irmãos e irmãs de pé novamente nessa noite. Eu creio que Deus já está visitando a tua oração nessa noite, pois eu creio que o teu clamor, assim como o clamor de Bartimeu chegou aos ouvidos de Jesus, eu creio que o teu clamor já chegou, passou o primeiro céu, o segundo céu, já chegou ao céu de glória. Eu creio que a resposta já está vindo em tua direção nessa noite. Jesus parou o que estava fazendo. Lembra do clamor de Josué? O que aconteceu? Deus foi capaz de parar o sol.
para atender o clamor de Josué. A palavra vem nos dizer o seguinte, que quando Jesus para, os apóstolos param, a multidão para, Jesus agora diz o seguinte: manda chamá-lo. A multidão que o repreendia, agora vai ter que chegar diante dele e dizer: tem de bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. 3 palavras: tem de bom ânimo. Alegra o teu coração nessa noite. Você está na presença daquele que pode fazer infinitamente todas as coisas. Levanta-te, ele disse. Deus está falando, dizer: levanta-te. Não fique com tua cabeça baixa. Não fique com tua cabeça prostrada. Para quê? Você serve a um Deus de vitória. Ele disse que nós teríamos aflições nessa terra. Ele disse que passaríamos por lutas nessa terra. Mas Ele disse para nós termos bom ânimo. Então eu te digo nessa noite: não baixa a tua guarda. Mesmo que muitos querem te parar, mesmo que as circunstâncias quer fazer você parar, não baixe a guarda. Não desista, prossiga, levanta-te, caminhe. Sabe por quê? Porque Ele te chama para uma boa obra. Ele te chama porque Ele tem coisas grandes, Ele tem coisas inefáveis, Ele tem coisas maravilhosas para as nossas vidas. Ele tem o melhor preparado. Ele quem? Jesus, o Filho do Deus vivo. Ele tem grandes coisas preparadas para nós. Por isso que a palavra vem dizer para a minha vida e para a tua vida nessa noite: tem de bom ânimo, levanta-te. Sabe por quê? Porque Ele te chama. Sabe o que aconteceu? Algumas traduções vão dizer o seguinte: que Bartimeu, quando ele ouve essas palavras, que Jesus estava o chamando, sabe o que Bartimeu fez? Algumas traduções vão dizer o seguinte: que ele deu um salto. Ele estava sentado, mas quando ele ouviu dizer que Jesus o chamava, ele não quis nem saber. Ele deu um salto. E ele dando o salto, sabe o que ele fez? Lembra da capa, que era uma autorização do governo romano para que eles pudessem pedir esmolas, mendigar? Ele pegou aquela capa que estava com ele, ele jogou de lado. Imagine Bartimeu falando: até aqui essa capa me serviu, a partir de agora ela não serve mais. Até aqui ela me ajudou, mas a partir de agora eu não preciso mais dela, porque o meu milagre está me chamando. Imagina ele jogando a capa de lado, dizendo: até aqui você me ajudou, a partir de agora eu vou ao encontro de Jesus e o meu milagre vai acontecer. Deixa eu dizer algo nessa noite: você vai sair daqui nessa noite com um milagre na tua mão. Pode ter certeza, porque o dia ainda não virou. Deus é poderoso o suficiente para realizar o teu milagre ainda agora. Se você crê, Deus é poderoso para realizar o teu milagre ainda agora. Adore Ele nessa noite, igreja, porque Ele está falando: o teu milagre está em minhas mãos. O que você precisa, Jesus está dizendo, está em minhas mãos. A porta que você precisa está em minhas mãos. Vamos terminar? Bartimeu joga a capa de lado. Veja o tamanho do milagre que aconteceu. Ele joga a capa de lado e ele vai ao encontro de Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus olha para a sua face e Jesus faz uma pergunta simples para ele: o que queres que eu te faça? Uma pergunta simples. Bartimeu, ele tinha um foco, ele tinha um objetivo. O objetivo dele era receber o milagre dele naquele dia. Ele não quis pedir coisas supérfluas, ele foi direto no ponto. Quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Algumas traduções mais atualizadas, como a tradução King James, vai nos dizer que Bartimeu diz o seguinte: mestre, que eu volte a enxergar. Preste bem atenção, nós não vamos entrar no mérito porque as horas não deixam.
Mas segundo dizem estudiosos, que Bartimeu, ele não nasceu cego, como diz algumas traduções, nos confirma isso. Mas Bartimeu, por algumas consequências do decorrer da vida, ele ficou cego. Alguns dizem que os olhos dele foi vazado, outros dizem, pastor Marcos, se eu estiver errado pode puxar a orelha, alguns dizem que até os olhos dele foram arrancados. Então quando ele disse, mestre, que eu volte a enxergar, Jesus olha para ele e disse, vai-te, a tua fé te curou. E sabe o que aconteceu? Na mesma hora, preste bem atenção, quando Jesus disse, vai, a tua fé te curou, na mesma hora, aquilo que não tinha, voltou a ter de novo. Alguém entendeu, viu? Alguém entendeu? Eu vou dizer de novo. Quando Jesus disse, vai, a tua fé te curou, aquilo que não existia, voltou a existir. Eu não sei o que arrancaram da tua vida, eu não sei o que tiraram de ti, mas eu sei que esse Jesus, o Jesus que nós servimos, Ele é poderoso o suficiente para trazer de volta aquilo que não existe. Ele é poderoso o suficiente para trazer de volta aquilo que foi tirado. Se você crê nessa noite, Ele devolve aquilo que arrancaram de ti. Eu não sei o que foi, mas eu sei que o meu Jesus, o nosso Jesus, Ele é poderoso o suficiente para trazer de volta aquilo que foi tirado. Ele é Deus de restituição, e eu quero profetizar na tua vida nessa noite, que Jesus restitui aquilo que foi tirado da tua vida. Você recebe nessa noite? Ele restitui aquilo que foi tirado de ti, Ele restitui aquilo que foi tirado da tua família. E para terminar, que as horas já se foram, quando Jesus traz de volta aquilo que não existia, imagine a multidão como não ficou, vendo aquele milagre extraordinário acontecendo na vida de Bartimeu. E quando isso acontece, a Bíblia nos diz que Bartimeu agora segue a Jesus pelo caminho. Irmãos, essa é a palavra que Deus tocou em meu coração para trazer na tua vida nessa noite. O dia do teu milagre pode ser hoje. O dia do teu milagre está chegando. Calma, acalma o teu coração. Então somente confia nele, crê nele, que do mais, tudo ele fará. Amém, igreja? Espero que Deus tenha falado ao teu coração nessa noite. E paro até aqui, pois é onde Jesus tem falado comigo. E desde já, eu agradeço essa minha oportunidade, esses minutos que deram para trazer a palavra, e espero que Deus continue falando ao coração da igreja, amém? Agradeço a minha rica oportunidade, no nome de Jesus Glória Cristo. a Deus. Você pode exaltar o Senhor esta noite, aleluia, confiar nele, entregar tudo nas mãos dele, e crer que ele é esse Jesus que faz maravilhas em favor de cada um dos seus. Este é o Jesus a quem nós servimos, né? Temos que acreditar nele, crer que ele é poderoso para fazer, porque nós já vimos Jesus fazer. A Bíblia é rica nos milagres que Jesus fez. Aliás, João disse, se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, os livros não comportariam a quantidade de milagres feita por Jesus Cristo. Então somos gratos a Deus por esta noite. Deus continue abençoando o Conjunto Azaf, irmão Adalto e todos os irmãos do Azaf pela participação neste culto de adoração ao Senhor. Então, irmãos, os avisos foram dados, permitindo o Senhor, então, domingo, estaremos juntos para a ceia. Os diáconos, por gentileza, os irmãos, vêm aí a escala, tanto aqui como na congregação da Nova Cravinhos, para estarmos participando. E os irmãos, como sempre, naquele mesmo jeito, usando luva, usando máscara, para servir a ceia do Senhor. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus pelo culto de hoje? Glória a Deus. Então vamos agradecer ao Senhor. Deus continue abençoando o irmão Jair por trazer esta boa palavra aos nossos corações nesta noite. Irmão presbítero irmão Antônio estará orando para o nosso retorno. Os irmãos continuem orando uns pelos outros. Ore pelo culto da ceia. Se você puder jejuar, consagrar, faça isto. E venha com alegria para cearmos na casa do Senhor. Irmão Antônio, olha a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Todo-Poderoso Senhor, te agradecemos a Ti, meu Deus, por tudo que o Senhor tem realizado aqui, ó Pai, nesta noite, papai. O Senhor tem falado com cada um de nós, ó Pai. Papai querido, Senhor, nós confiamos, ó Pai, na Tua palavra, Senhor, que estamos, meu Deus querido, levando, ó Pai, sobre as nossas vidas a resposta que o Senhor tinha, Pai, para cada um de nós nesta noite, papai. Papai querido, despede cada um em paz em seu lar, ó Pai, dando, meu Deus querido, um regresso maravilhoso, ó Pai, e abençoando esta noite, papai, que seja uma noite de paz, ó Pai, para cada um do teu filho, Senhor, é que nós te pedimos, e Deus de já eu te agradeço em nome de Jesus, amém, Jesus. Glória a Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Todos nós possamos dizer juntos, amém. Grande abraço, até o próximo culto. Excelente final de noite a todos vocês.